Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero desejar a todos um excelente 2023, um ano novo para todos os irmãos. Não tive esta oportunidade de fazer por ocasião da passagem, porque eu estava na outra congregação, né? Mas eu faço agora. Por favor, tome o vosso assento. Abramos as nossas Bíblias. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Apenas a parte A do versículo. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força alguma perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Amém. Meus irmãos, lendo, e muitas vezes, já várias vezes, lendo este texto e até meditando com irmãos em alguns lugares, Deus sempre de alguma forma nos tem falado. E creio que nesta manhã Ele nos falará novamente, apesar de já termos lido, ouvido outras vezes, mas nesta manhã eu estou certo de que Deus tem algo de especial, de precioso para nós no que lemos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma pergunta, de um certo questionamento, e uma declaração de incompetência diante de um grande problema, uma grande dificuldade diante de nós. O texto nos fala das dificuldades, do conhecimento, da admissão desta dificuldade, e uma declaração, e é esta declaração que me impressiona nesta manhã. Não sabemos o que faremos. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando não temos a mínima noção do que fazer? É possível que neste início de ano, às vezes até pensando no ano findo, dificuldades que enfrentamos, alguns problemas que surgiram na nossa jornada, e quem sabe alguns deles ainda perduram. Quem sabe nós passamos o ano inteiro
perguntando o que fazer, já que não sabemos o que fazer. Como proceder quando nós, diante de uma situação, não sabemos o que fazer? E às vezes, irmãos, uma conscientização para nós nesta manhã. Às vezes, algumas dessas dificuldades nos sobrevieram em função de alguma coisa que nós mesmos fizemos, mas não tivemos o cuidado, ao fazer, pedir uma orientação de Deus, pedir a direção de Deus. E às vezes Deus viu que não ia ser bom para nós, Ele percebeu. Mas como nós não o consultamos, Ele deixou a gente fazer. E às vezes isto nos trouxe alguma dificuldade que perdura na nossa vida. E hoje, iniciando mais um ano, já há poucos dias, nós continuamos, pois é, o que fazer? Eu não sei. Mas Deus é tão misericordioso, que mesmo numa circunstância desta, às vezes estando colhendo aquilo que nós mesmos semeamos, as consequências daquilo que nós mesmos semeamos, Ele não nos abandona, Ele não nos despreza, e a qualquer momento, em qualquer circunstância, Ele está disposto, está pronto para nos socorrer e nos ajudar, nos mostrar uma forma de procedermos para então termos a nossa situação diferenciada. O texto que nós lemos, Josafá, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Ele estava procurando fazer o que era vontade de Deus, dando prosseguimento no seu reinado. E ele era um homem que tinha o testemunho dos demais, que ele andava nos caminhos do Senhor e procurava agradar a Deus. Mas neste texto que nós lemos, Josafá faz um grande desabafo, porém não foi com outro rei vizinho, não foi com... Ele falou com Deus. E uma das formas, uma das maneiras de nós encontrarmos uma orientação, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer, é colocar a nossa queixa diante de Deus, é falar com Deus, é levar o problema para Ele, porque Ele tem poder sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida. Josafá, então, no início do capítulo 20, versículo 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azotamar, que é em Guedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá temeu, mas o que ele faz? Ele procura, ele busca ao Senhor.
e chama o povo que está ao seu redor também para buscar ao Senhor e até para jejuar. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E aqui Josafá começa a falar. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aqui ele está adorando a Deus. Senhor, só tu és Deus. Tu és o Senhor. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem possa resistir. Oh, como Deus ama aqueles que o adoram. E nesta manhã, eu fiquei surpreso quando, após louvar a Deus com alguns hinos, o pastor Ivan disse: olha, vamos cantar mais um. Adorai o Rei do Universo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui ele continua: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo, teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O nome do Senhor está nessa casa, e não somente o nome, mas Ele está aqui. E tudo quanto nós clamarmos a Ele nesta manhã, Ele está aqui pronto, disposto a nos ouvir e a intervir em nosso favor. O que faremos quando não sabemos o que fazer? Adoremos ao Senhor, invoquemos o seu nome, falemos com Ele, certamente Ele nos ouvirá. Ele faz esta declaração, mas ele continua dialogando. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Senhor, lá no passado, se nós tivéssemos agido de forma diferente, talvez hoje nós não estaríamos enfrentando esta dificuldade. Mas o Senhor não nos permitiu, foi o Senhor quem nos fez desviar deles, e nós lhes poupamos a vida. Josafá pensava que o problema estava numa orientação e numa permissão de Deus lá no passado, como se Deus tivesse errado no que Deus havia traçado para o seu povo. Deus não erra, Deus não se engana, Deus age com sabedoria, sempre dizendo para mim e para você:
eu bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Às vezes para nós parece estranho, parece esquisito, mas se é a orientação de Deus, tenhamos a certeza, Deus não se engana, Deus não erra. Deus conhece o passado, sabe muito bem o presente e conhece o futuro. O teu dia de amanhã Deus já sabe. Os teus dias da semana que vem já estão diante de Deus. Você não sabe nada, mas Ele sabe tudo. Os teus dias ao longo deste ano que te está trazendo tanta preocupação, por não saber ainda o que vai acontecer, está diante de Deus. Ele sabe tudo. E Ele tem até os caminhos preparados para você. Se você andar pelo caminho que Ele preparou, você vai se dar bem até o fim. Mas na verdade, Josafá está dizendo: Senhor, se naquele dia o Senhor tivesse nos orientado de uma outra maneira, nós hoje estaríamos livres disso. Mas fomos pelo teu conselho e hoje está aí, estão nos dando pago. Mas na verdade, Deus não estava dando pago por aquilo que ele havia feito. Deus estava dando pago pelo que Josafá havia feito, sem consultar a ele. Veja o que Josafá havia feito. Diz a Bíblia que Josafá se aproximou de Acabe, aquele rei terrível, aquele rei perverso. Josafá reinava sobre Judá e Acabe reinava em Israel. E houve lá um desentendimento entre Acabe e alguns vizinhos, alguns países. E ele declara uma guerra e ele chega para Josafá e diz para Josafá, diz assim o capítulo 18, tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Já tinha alcançado de Deus tudo o que ele merecia e o que não merecia. Tinha tudo. Tinha riquezas e glória, e não era pouco, em abundância. Mas aí ele foi se aparentar com um ímpio, um homem de uma índole terrível, diante de Deus. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que com ele vinha, e persuadiu-o a subir com ele a Ramote Gileade. Aqui estava a encrenca de Acabe contra os reis daquela região. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. E foram. Só que quando nós lemos o capítulo 19, diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Voltou em paz porque Deus teve misericórdia dele.
E por que Deus teve misericórdia dele? Porque ele era fiel a Deus. Fez o que não era agradável a Deus, aparentou-se com um ímpio. Foi ele e todo o seu povo com o ímpio para uma guerra. Nesta guerra, Acabe morreu. Mas Josafá, Deus poupou a vida. Só que Deus disse assim para ele: e Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrece, aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Deus tem misericórdia, mas Deus não deixa passar ileso aquilo que fazemos fora da vontade dEle, ou até aborrecendo a Ele. Bem, logo no capítulo 20, e Acabe foi para Jerusalém em paz e passou no meio do povo. Ô pessoal, que bom, vencemos, fomos poupados, muitos morreram, mas nós estamos aqui, pensando que estava tudo certo, que estava tudo solucionado, tudo resolvido. Mas Deus havia dito: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E a ira veio. Lá está Josafá com os seus, e diz o versículo 2: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazotamar, que é em Guedim. Estava bem pertinho, já estava chegando. E aí Josafá temeu. E agora? Ah, nós devíamos ter matado esse povo que vem contra nós. Havia nada, devia nada. Eu tenho lido alguns temas nesses dias e tenho me atentado muito para isto. Deus, Ele tem os seus caminhos. E às vezes Ele usa até do ímpio para reprimir um servo seu que não foi fiel a Ele. Deus usou e o profeta Jonas quase desviou por causa disso. O Asaf também. Mas Jonas um dia ele começa a clamar a Deus pelo mau comportamento do seu povo. E ele começou a questionar a Deus: Senhor, eu falo, eu clamo e tu não me ouve, parece que o Senhor não quer. Deus disse: Jonas, espera um pouquinho, olha o que eu vou fazer. E Deus mostra a Jonas que ia usar um povo horrível, um povo assassino, para castigar o seu povo. Ele disse: ah, mas agora não, Senhor, assim. Tu vai lançar mão de um povo pior do que o nosso para nos castigar? Deus disse: tá bom, Jonas, é esse povo mesmo, só que depois eu vou usar um outro povo muito pior do que este povo ruim que você está contemplando, para castigar esse povo também. Esse povo também não vai ficar. Agora, nesse caso, eles vão ser um instrumento a meu serviço, mas depois eu vou requerer deles também. Deus trabalha assim. Quem somos nós para querer prescrutar os pensamentos de Deus?
Então Josafá, diante desta notícia, diz a Bíblia que ele temeu. Então Josafá temeu. Só que ele foi extremamente inteligente. Como servo de Deus que procurava sempre andar nos caminhos do Senhor, ele disse: e agora? O que fazer? Eu não sei. E ele começa a buscar a Deus. Ele vai orar a Deus, ele junta o povo, ele ora a Deus, o povo ora, ele jejua, o povo jejua. E vamos encaminhando para o final deste episódio. Diz o texto, no mesmo capítulo 20, Josafá faz um relato de toda aquela turma. Versículo 11 diz: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Senhor, a terra é nossa. E agora aqueles que nos pouparam, eles vêm para nos tirar da herança que o Senhor nos colocou. Ninguém tira você da herança que Deus colocou em suas mãos. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Jesus disse certa vez: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem capacidade para tirar você da tua herança, da presença de Deus. É somente andar sempre nos seus caminhos. E se porventura errarmos em algum momento, porque como seres humanos somos fadados a errar, a falhar, mas quando não soubermos o que fazer, o nosso caminho é buscar a Deus. Foi o que Josafá fez. E diz o texto que depois que ele faz esta oração, ele declara no final do versículo lido, nós lemos uma parte, ele diz: Senhor, não sabemos o que faremos, ponto e vírgula, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, reconhecemos quem Ele é, a sua grandeza e o seu poder, o problema, a solução está por vir sobre a nossa vida. A solução está em nossas mãos. A solução está para nós. Diz o texto: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres, os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Nesta manhã, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para mim, para os meus companheiros, para todos nós, queridos, há uma voz de Deus para nós nesta manhã. Não importa o que seja, o que seja as nossas perspectivas nesta manhã, não importa qual seja os nossos questionamentos, estamos na verdade no início de muitas coisas que estão se renovando e nós não sabemos o que está para acontecer.
Mas, se nós continuarmos com os nossos olhos fitos em Deus, a resposta dele para mim e para você nesta manhã é: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meu irmão, minha irmã, acalma o teu coração, descansa no Senhor nesta manhã. Não te assuste, não te desespere, não perca a tua esperança, nada está perdido, a peleja não é nossa, senão de Deus, Ele pelejará por nós. Glória a Deus, glória a Deus. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Clame a Deus e deixe Ele entrar no teu lugar e fazer por você. Espera nele. Espera nele. Oh, glória a Deus. Ele é Deus que vai junto com você dentro da fornalha. E nem o fogo, nem a chama arderá sobre ti. Ele é o Deus que entra no barco quando você entra no mar e começa a navegar, e a tempestade vem contra o teu barco. Ele é o Deus que está no barco para levantar diante de você e dizer: mar, vento, cala-te e aquieta-te, e uma grande bonança haverá de acontecer. Ele é o Deus que diante de um esquife ao caminho da sepultura, Ele olha para a mãe daquele esquife e diz: não chores. É possível que todo mundo, mas como não chorar? O defunto está aí. Ele olha para o esquife e diz: levanta-te e devolve a mãe. Ele é este. É Ele que está aqui nesta manhã, é Ele que está aí ao teu lado, é Ele que está aí em você, Ele é esse que está dentro de você, e o seu Espírito lhe diz nesta manhã: não temais, nem vos assustei, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por ti. O Senhor pelejará por você. E Josafá começou a orar e até pedir e receber orientação de Deus. Ele diz: bom, então, como é que nós vamos nos comportar? A promessa é esta: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai de pé, e vede a salvação que do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não pare, caminhe, vá em frente, prossiga, não fica naquele pensamento: já que eu não vou nem fazer, não, eu vou ficar parado. Não fique parado não, levante e avança, vá em frente, prossiga no teu caminho. Mas não deu certo até agora, vai dar certo a partir de agora. Estava tão difícil, as dificuldades vão desaparecer, vai em frente, saí-lhes ao encontro. E diz a Bíblia que Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o povo com ele. E se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Quando a gente adora, muita coisa acontece. Até o impossível. Esta semana que se findou,
Eu ouvi na segunda-feira, através de um companheiro nosso, uma linda mensagem acerca da adoração, do louvor a Deus. Mas Josafá tinha contra ele uma grande multidão, mas ele adorou a Deus. Deus lhe dá orientação. E o que Josafá faz? Todo o povo já havia adorado a Deus. Diz o texto, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá disse: bom, já que nós não sabemos o que fazer, mas Deus nos mandou prosseguir, e Ele diz que vai conosco, e Ele diz que esta peleja não é nossa, é dEle. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, nós já vamos comemorar, e nós vamos comemorar adorando a Deus, cantando louvores a Ele. Aí se posiciona o povo, o exército, e talvez o comandante diz: ô rei, e qual vai ser o nosso comportamento? Qual a orientação através lá do seu exército, através do seu estado maior? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos cantar. Mas cantar, vocês vão diante dos armados. Não, mas não é os armados que vão na frente, não. Desta vez são os cantores. Vocês vão louvar a Deus. Vocês vão adorar a Deus. E sabe o que é que vocês vão cantar? Vocês vão dizer que a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eu fico imaginando, talvez aquele exército todo, aqueles soldados, querendo lançar mão da sua arma e começar atirando flecha, acionando o arco, atirando dardos para todos os lados. Mas o comandante disse: não, o povo está cantando lá na frente, nós vamos cantar também. E eles começaram a cantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus faz. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, foram totalmente destruídos. Mas de que forma? Olha o que Deus faz. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, entre os próprios inimigos de Israel e de Judá, 3 povos, moradores da montanha de Seir, parece que eram os maiores, Moabe e Amon, Moabe e Amon, contra os habitantes da montanha de Seir, destruíram todos eles. Mas Amon e Moabe ficou de pé? Não, totalmente destruído. De que maneira? Entretanto chegou Judá a Atalaia no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos e jaziam em terra, e nenhum escapou. Mas como foi isso? Diz o texto: Moabe se levantou,
ou melhor, os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amon e Moabe destruíram os moradores da montanha de Seir, e depois entre eles, Amon e Moabe, um contra o outro, se voltou um contra o outro, e todos se autodestruíram. Povo, uma mesma confederação, 3 povos. 2 povos eliminou um povo, e depois, entre esses 2 povos, eles se autodestruíram, um contra o outro, até que eram corpos mortos pelo vale. Acabou-se a opressão, acabou-se. Mas quem foi que fez isso? Foi o Senhor. É aquele que está no trono, é aquele que tem o controle de todas as coisas, é aquele que nesta manhã está aqui, contempla a tua aflição, o teu sofrimento, mas Ele veio para te livrar, Ele veio para te dar vitória. E diz o texto que eles vieram Josafá, tomaram os despojos, e depois, versículo 28, e foram a Jerusalém com alaúde, com harpas e com trombeta, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Foi Deus quem deu a vitória. Mas como foi a vitória no seu desenvolvimento final? Como foi a luta? Como começou o povo de Deus? Adorando a Deus. Qual era o cântico? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que fazer quando não soubermos o que fazer? Como proceder? Busquemos ao Senhor, façamos com Josafá, atentamos para a orientação dEle, e fazemos o que Ele nos mandar, façamos o que Ele nos mandar. E o que é que Ele nos manda nesta manhã? A orientação dEle para nós é a seguinte: em vez de murmurares, cante. Em meio ao temor, adore a Deus. Em meio à aflição, clame pelo Senhor. Eu concluo fazendo menção de um acontecimento lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A Bíblia nos fala de um episódio. A Bíblia diz que Paulo está trabalhando, fazendo a obra de Deus. Deus está prosperando o seu caminho. Nações, pessoas estão se convertendo a Ele. Igrejas estão sendo formadas. E milagres também estão acontecendo. Diante de um milagre, Paulo acabou indo, juntamente com seu companheiro Silas, acabou indo parar nas prisões. Atos 16 e 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânime contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Paulo e Silas. Estava pregando o evangelho, maravilhas e mais maravilhas. De repente, um milagre. Homens que viviam por conta de práticas malignas, demoníacas, que se praticava naquela cidade, e alguém até obtinha lucro com aquilo, de repente Deus faz um milagre. Deus usa Paulo, uma moça que tinha esse costume, vinha atrás deles, fazendo elogios, mas não eram da parte de Deus, era um espírito maligno, e aquilo começou a incomodar Paulo. Chegou um dia, ele está, não sei se talvez, dirigindo algum estudo, fazendo uma pregação, e aquela moça chega, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo olhou para ela e disse, espírito imundo, saia dela. E a moça foi liberta. Porém, as suas práticas, feitiçarias e coisas do gênero que eram praticadas por ela, a partir daquele momento, tudo aquilo acabou. A culpa caiu sobre Paulo e sobre Silas. Os judeus, os próprios judeus os tomam, fazem acusações, os romanos se revoltam, levam eles à presença dos magistrados, eles são açoitados, têm as suas vestes rasgadas, são lançados no cárcere interior, o pior lugar do cárcere, e num tronco, eles são amarrados. E agora? Nós não sabemos o que fazer. Não podemos nem andar, não podemos nem nos movimentar, estamos amarrados neste tronco. Não sabemos o que fazer. Deus tem a direção nesta manhã. Deus tem a direção. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Oh, costas marcadas pelos vergões dos açoites, seminus ou nus, o sangue escorrendo pelo corpo, amarrados num tronco, fortemente guardados. Não há nenhuma perspectiva, não sei se vamos ser mortos, não sei se um dia sairemos daqui, não sabemos quando, e nós não sabemos o que fazer. Silas, vamos orar um pouco, vamos orar. Começaram a orar. De repente o coração se alegra. Deus os visita. Ele sente uma alegria muito grande no coração. Aí não sei se Silas ou Paulo, escuta, vamos cantar um hino? Vamos cantar. E começaram a cantar. Perto da meia-noite, e os outros presos tudo escutando. Mas que coisa, presos, foram açoitados, estão aí nem sabendo o que vai acontecer com eles, cantando. Nós já ouvimos muita gente aqui espraguejando, xingando as autoridades, falando coisas horríveis, palavrões. Esses homens, eles estão orando ao Deus deles e depois de orar estão cantando.
Você seria capaz de adorar a Deus numa situação desta? Talvez você não tenha nem força suficiente, mas clame ao Senhor primeiro. E pede a Ele forças, pede a Ele graça, para você suportar esta aflição, adorando a Ele. Não é de qualquer maneira, é adorando a Ele. Olha o que acontece, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Um terremoto, Deus manda um terremoto, irmão. Para abençoar você, Deus manda um terremoto. Se necessário, Ele manda o terremoto. Manda hoje, manda agora. Eu prego um Deus em quem eu creio. Se precisar, Ele manda um terremoto agora. E o terremoto não vai abrir a porta da frente, não vai abrir todas as portas. Talvez você está pensando numa, Deus vai abrir outras. Todas as portas foram abertas. Oh, glória a Deus. De repente o carcereiro acorda, vendo tudo aberto. Ele quer se matar, mas Paulo diz, não, espera um pouco. Ele diz, surgiu todo mundo e eu agora vou ser tremendamente castigado pela corte romana. E agora? Paulo disse, não. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Não se perdeu ninguém. Não fugiu ninguém. Deus, quando trabalha, Ele faz tudo perfeito. Ele não vai permitir que ninguém pague um preço por algo que Ele fez, não. O que Deus faz, Ele faz perfeito. Mas como foi que esses homens venceram? O carcereiro se converte, a sua casa, e ali está surgindo uma nova igreja. O nome do Senhor é glorificado e a obra de Deus continua crescendo sobre toda a face da terra. E esta obra, ela chegou a nós, é através dela que nós estamos aqui nesta manhã. E aquele mesmo Deus que enviou o seu anjo lá no cárcere, Ele não iniciou trabalhando pela porta, na fechadura da porta. Veja o trabalhar de Deus. Ele disse, não, eu vou logo nos alicerces. Ele foi lá na base, abalou as bases, mexeu com as bases, e as portas todas foram abertas. Meu irmão, minha irmã, Deus vai entrar com providência lá na base, lá no local onde surgiu tudo isto. Deus vai entrar com providência, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele está com a sua igreja, Ele está conosco. Não temais nem vos assusteis, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vosso Deus os dá. O que fazer quando não soubermos o que fazer? Primeiro, colocar os nossos olhos no Senhor, buscá-lo e depois seguir a sua orientação e a orientação dele para nós em momentos de adversidades. Quando não temos a oportunidade, muitas vezes até de movimentar o nosso próprio corpo, Ele diz, me adore, me adore, me adore, me adore, e eu vou entrar com providência. A minha alma clama a ti, Senhor.
te só Glória a Deus.